Este não é um vídeo para quem busca conforto, é para quem está prestes a quebrar e mesmo assim decide continuar. Antes de tudo, preciso te avisar. O que você vai ouvir hoje não é motivação, é confronto. Você vai ouvir verdades que talvez nunca teve coragem de admitir. Porque Nietzsche já dizia, aquele que não sofreu o bastante jamais entenderá a própria força. E aqui, nós não falamos sobre glória. Falamos sobre dores que ninguém aplaude. Muitos que escutam nossos vídeos mergulham nas reflexões, mas sequer estão inscritos. Então, se você está aqui apenas por curiosidade, talvez ainda não esteja pronto. Mas se algo dentro de você sangra em silêncio, se existe uma parte quebrada, cansada, sufocada pela rotina e pelo peso da existência, então permaneça. Agora, deixe o celular de lado. Não pule, não distraia. Apenas ouça, como quem ouve uma sentença ou uma salvação. Porque o que você vai sentir aqui não é entretenimento, é espelho. Você quer ser forte? Todos dizem isso. Todos repetem essa frase, mas quase ninguém entende o preço. Força não nasce de frases bonitas, nem de dias fáceis. Força nasce do frio que ninguém vê, do choro preso às 3 da manhã, da humilhação engolida em silêncio. O mundo moderno nos ensinou a fugir da dor, a pedir anestésicos para a alma, mas Nietzsche avisou: quem tem um porquê suporta qualquer como. E eu digo mais: quem foge da dor perde o direito de evoluir. Você já percebeu? Vivemos a era mais sensível da história e, paradoxalmente, a geração mais fraca de todas. Querem respeito, sem disciplina. Querem sucesso, sem sacrifício. Querem paz, mas alimentam a própria tempestade. Nietzsche não falava com fracos, falava com aqueles que ousavam encarar o abismo dentro de si. Assim como os estoicos, Marco Aurélio escrevia todos os dias para não enlouquecer governando um império. Epicteto, um escravo mutilado, ensinava que liberdade não está fora, mas dentro. Sêneca dizia: a dor escapa ao covarde, mas aperfeiçoa o sábio. Você já se fez esta pergunta? O que eu estou fazendo com minha própria dor? Está se vitimizando com ela ou se forjando através dela? Porque existe uma diferença brutal entre sofrer e amadurecer através do sofrimento. Alguns sangram e ficam no chão, outros sangram e caminham. Esses são os que Nietzsche respeitaria. Você quer resistir? Você quer vencer? Então aceite. Não existe alma forte que não tenha sido violentamente destruída por dentro. As cicatrizes que você esconde são exatamente as provas de que você ainda está aqui. Mas atenção, este é apenas o início. O abismo ainda vai se abrir e eu vou te perguntar de novo. Você realmente quer continuar? Se quiser, eu não vou aliviar. Eu vou arrancar cada camada de mentira que você contou sobre si mesmo. Eles dizem: seja forte, mas ninguém explica que antes disso, você precisa ser destruído, não pela vida, mas por si mesmo. Não é a queda que prova quem você é o que você faz enquanto está caído. Vivemos tempos em que todos querem vencer, mas ninguém aceita sangrar. Fogem das emoções, dopam a mente com distrações, culpam o mundo por cada fratura. Mas Nietzsche avisou: tudo que não me mata, me fortalece. Mentira. Existem sofrimentos que não fortalecem, apenas esmagam. Só se fortalece aquele que decide transformar a dor em disciplina. Porque existe um momento na vida em que o ser humano para de pedir justiça e começa a pedir sentido. A guerra invisível. Você acorda e o dia já pesa. Não houve batalha, mas você já perdeu algo: a vontade. Epicteto chamava isso de correntes internas, prisões feitas de pensamentos. Não é o mundo que te aprisiona, é a narrativa que você repete para si mesmo. A mente humana se tornou um campo minado. Explosões de ansiedade, estilhaços de memórias, silêncios que gritam, e você tenta fugir. Abre redes sociais, procura pequenas doses de dopamina. Mas quanto mais foge, mais afunda, porque ninguém te ensinou a permanecer na dor, a respirar enquanto arde, a resistir, mesmo implorando para desistir. Nietzsche, o abismo e o silêncio. Nietzsche dizia:
Quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Mas o maior monstro sempre foi o espelho. Você diz, eu estou cansado, mas será cansaço ou covardia? Porque existe um cansaço legítimo, aquele que nasce do esforço. Mas existe um outro, mais sombrio, o cansaço de quem nunca tentou com toda a alma. Não é exaustão, é desistência. Os estoicos sabiam, Sêneca escreveu, ninguém é infeliz por causa da dor, mas por causa do medo da dor. E é aqui que muitos desmoronam. Não perdem para o sofrimento, perdem para a ideia dele, para fantasmas, para cenários inventados na mente. A maioria das pessoas não sofre pelo que viveu, sofre pelo que imaginou que poderia acontecer. Este é o fardo do homem moderno: dores futuras, ansiedades invisíveis, batalhas imaginárias. O corpo quer fugir, a alma quer ficar. E então surge a pergunta mais cruel: e se ninguém vier me salvar? É duro admitir, mas é aqui que nasce o verdadeiro estoico. Não na vitória, mas no instante em que ele entende, não virá ninguém. E ainda assim, eu vou continuar. Esse é o ponto de ruptura onde muitos enlouquecem, mas alguns despertam. Eles entendem que não nasceram para pedir clemência, mas para suportar o inevitável com dignidade. O homem comum acredita que a força está em resistir aos golpes. O homem estoico sabe, a verdadeira força está em não pedir que parem de bater, porque chega um ponto em que você entende que pedir piedade é inútil. O mundo não vai aliviar porque você chorou. A vida não vai se dobrar porque você implorou. E as pessoas têm seus próprios fardos. Sua dor é só mais uma entre milhares. É nesse silêncio brutal, nesse abandono interno, que a alma é convocada à sua forja. O último grito: controle ou escravidão. Marco Aurélio escreveu em seus diários: não para o mundo, mas para si mesmo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Antes de aprender a dominar emoções, você vai odiá-las, vai sentir raiva pela raiva, medo pelo medo, tristeza pela tristeza. Este é o ciclo da mente indisciplinada, sofrer duas vezes. Primeiro pelo fato, depois pela recusa de aceitá-lo. O estoico não foge das emoções, ele as encara até que elas se curvem. Chora, sim, mas não se ajoelha. Expectativa, a prisão dourada. Você quer reconhecimento, quer aplausos, quer que alguém perceba sua luta secreta? Desista. As pessoas não enxergam esforço, só resultados. E a maioria só admira aquilo que não entende, mas despreza aquilo que ainda está em construção. Este é o ponto onde muitos morrem por dentro. Esperam gratidão, colhem silêncio. Esperam aplauso, recebem indiferença. O estoico faz e aceita o vazio. Ele entende que esperar é a forma mais cruel de se acorrentar. A solidão honrada. Há uma solidão que destrói, mas há uma outra. A solidão dos que constroem a si mesmos. Quem precisa de companhia o tempo todo, ainda está em guerra consigo mesmo. Nietzsche dizia: aquele que não suporta sua própria solidão não nasceu para a liberdade. Por isso, o caminho é duro. Você vai comer em silêncio, trabalhar em silêncio e colher em silêncio. E talvez ninguém veja, ninguém celebre, ninguém compreenda. Ainda assim, você continua. Porque o propósito dos fortes não é ser visto, é vencer a si mesmo. Todo caminho de força exige um preço. Ninguém vai te reconhecer durante a travessia. A maioria desistirá nesse ponto, porque não é o peso que destrói o homem. É o fato de descobrir que ele o carrega sozinho. A verdade é brutal. Você vai mudar. Você vai lutar. Você vai se reinventar. E muitos ao seu redor nem vão notar. Outros vão duvidar. Alguns vão rir. O estoico aprende a caminhar sem testemunhas, a levantar sem plateia, a conquistar e permanecer em silêncio. O mundo não celebra resistência, apenas resultados. Você queria que alguém dissesse: estou orgulhoso de você, mas ao invés disso ouve: por que você está tão diferente? É aqui que muitos retornam ao abismo. Tentam provar algo,
justificar suas escolhas, explicar suas dores. O estoico não, ele não explica, ele suporta, porque quem explica sua dor pede aprovação. E quem pede aprovação ainda é escravo. Sofrer sem ódio, lutar sem testemunhas. Sêneca avisou, o sofrimento que se exibe não é sofrimento, é espetáculo. O verdadeiro estoico não precisa mostrar suas cicatrizes. Suas conquistas não são legendadas. Ele sabe que existe uma guerra diária entre o que ele sente e o que ele escolhe fazer. E esta é a grande revelação. Os fortes também choram, mas nunca desistem. Quando o mundo se cala, a honra se revela. Talvez ninguém veja o que você está fazendo. Talvez ninguém reconheça suas batalhas. Talvez ninguém entenda suas renúncias silenciosas. Mas é aqui, bem aqui, que nasce a honra de quem continua, mesmo sem promessas, de quem luta, mesmo sem garantias, de quem permanece, mesmo quando tudo grita para fugir. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor ao destino. Amar não apenas as vitórias, mas as feridas que o construíram. Há um momento em que algo muda, não no mundo, mas dentro de você. A dor que antes te esmagava, agora te disciplina. O silêncio que antes te assustava, agora te fortalece. O medo que antes te paralisava, agora te guia. Este é o ponto em que o estoico não pede mais que a tempestade passe. Ele apenas pergunta a si mesmo: como posso atravessá-la sem perder minha essência? O sofrimento queima as ilusões. Nietzsche dizia: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas o caos não é poesia. É desmoronar convicções, enfrentar verdades, abandonar muletas. A dor te ensinou algo que ninguém ensinaria. Você não precisa vencer sempre. Você precisa continuar sempre. Porque a vida não respeita os brilhantes, respeita os sobreviventes. Quando a dor se torna disciplina, Epicteto, escravo e aleijado, ensinava a liberdade melhor que qualquer imperador. Sabe por quê? Porque aprendeu que os grilhões exteriores não importam. O verdadeiro cárcere é a mente que se recusa a mudar. Então, você para de reclamar, para de esperar, para de repassar culpa. E faz cansado, faz ferido, faz sozinho, mas faz. Este é o segredo que muitos nunca entendem. Os fortes também sofrem, mas nunca negociam seus princípios. Aquele que queimou as pontes. Você lembra quando chorava pedindo ajuda? Agora você caminha em silêncio, sem pedir nada. Você lembra quando tentava convencer os outros das suas mudanças? Agora você se cala e muda sem testemunhas. Isso é transcendência. Não é vitória, é renascimento. O estoico deixa de ser alguém que aguenta e se torna alguém que aceita. Aceita o caos, aceita a dor, aceita a vida como ela é, e não como ele desejava, o pacto inevitável. Então você faz um pacto. Entre eu e o mundo, eu escolho permanecer inteiro. Se o mundo me quebrar, eu me reconstruo. Se o mundo me ferir, eu cicatrizo. Se o mundo me abandonar, eu permaneço. Essa é a promessa secreta dos fortes. Eles não precisam ser invencíveis, apenas indomáveis. Chega o dia em que tudo ao redor se cala. Não há recompensa, não há testemunha, não há plateia. Apenas você e o eco da própria consciência. Esse é o ponto onde quase todos desistem, porque o ser humano não teme a dor, teme o vazio. O vazio de lutar e não ver resultado. O vazio de permanecer e ninguém reconhecer. O vazio de existir e nada mudar. Mas é aqui, justamente aqui, que o verdadeiro espírito estoico nasce. Nietzsche chamava isso de tragédia interior. Marco Aurélio chamava de destino inevitável. Sêneca chamava de provação da alma. Eu chamo de prova final. O silêncio que rasga a alma. Quando você perde tudo o que podia perder, orgulho, vaidade, aplauso, descobre que ainda possui algo: a decisão. A decisão de continuar. Porque a força não está em vencer, está em não desistir, mesmo quando nada mais faz sentido. Enquanto muitos imploram por milagres, o estoico apenas diz: se não houver caminho,
Eu caminharei assim mesmo, a morte simbólica. Nietzsche dizia que cada ser humano deveria morrer pelo menos uma vez, não fisicamente, mas internamente, perder a versão frágil, ingênua, dependente, para renascer bruto, consciente e silencioso. Este é o momento da morte simbólica. A morte do eu que esperava para o nascimento do eu que faz. A morte do porque eu para o nascimento do mesmo assim eu sigo. Liberdade sem testemunhas. Quando nada mais importa, opiniões, desculpas, medos, você se torna livre. Livre para agir, livre para errar, livre para tentar outra vez. E essa liberdade assusta, porque agora não há mais ninguém a culpar, nem a vida, nem os outros, nem Deus, só você. E o martelo da escolha, o legado invisível. Talvez você nunca seja lembrado. Talvez ninguém conheça suas batalhas. Talvez sua jornada desapareça como poeira no tempo. Mas entenda isso. A vitória do forte não é ser lembrado. É ser verdadeiro consigo mesmo. O estoico não busca aplausos ancestrais. Ele busca uma simples honra. Morrer sabendo que não traiu a si mesmo. Este é o fim para muitos. Mas para você, talvez seja o começo. Se você ouviu tudo até aqui, sem pedir alívio, sem buscar consolo, então você carrega algo raro, a disposição de continuar mesmo ferido. E essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. A vida não vai aplaudir sua resistência. O mundo não vai se curvar à sua dor. Mas ainda assim, você deve permanecer. Nietzsche avisou. Sêneca confirmou. Marco Aurélio viveu. E todos eles gritavam, não para multidões, mas para homens sós. A dor que você enfrenta é a ponte entre quem você é e quem você pode ser. Não implore por dias mais fáceis. Não peça que o peso diminua. Peça que seus ombros suportem. Os fracos imploram por piedade. Os fortes apenas respiram e seguem. Você não precisa que o mundo reconheça sua luta. Você só precisa continuar, apesar dele. A verdade que dói. Ninguém vai te salvar. E escute com a alma. Se você está esperando alguém vir te resgatar, está atrasado na própria vida. Não há salvador. Não há espectador. Não há plateia. Há apenas a mesma escolha, todos os dias. Levantar ou ceder. Resistir ou implorar. Honrar-se ou desaparecer. A última pergunta. Quando tudo estiver escuro, quando até sua fé duvidar de você, quando nenhum motivo parecer suficiente, você terá coragem de dizer, eu continuo, não para provar algo aos outros, não para ser admirado, mas por uma simples promessa feita à própria alma. Eu não nasci para ser poupado, eu nasci para ser forjado. A sentença da sombra. Você talvez não seja o mais forte, talvez não seja o mais talentoso, talvez nunca seja compreendido. Mas se você persistir, se você aguentar calado, se você permanecer firme, mesmo sem beleza, glória ou medalha, você se tornará aquilo que poucos ousam ser, inquebrável. Se este vídeo falou com você, não se esconda. A sombra sabe. Muitos que ouvem nem são inscritos, mas os que permanecem são os que um dia renascerão. Deixe o celular, ouça novamente e lembre-se, a dor não veio para quebrar, ela veio para provar se você merece atravessá-la. Nietzsche avisou, quem não sofre nunca se torna forte. Agora, sofra com propósito. Acabou a jornada. Agora, começa o legado.